Obrigada, Alexandre. Ok, começou a gravação. Bem, eu atualmente estou a trabalhar num projeto coordenado pela professora Ana Paula Tavares, que é o projeto Afrolab, um projeto financiado pela Fundação pela Ciência e Tecnologia aqui de Portugal, e é um projeto do CLEPU, que é o Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, que se insere também no grupo de investigação número 2, que a professora Ana Paula coordena. Eu vou tentar apresentar a professora Ana Paula Tavares brevemente. Ela tem uma carreira assim poliédrica, é poetisa, renomada e historiadora. Teve a sua formação, a sua licenciatura em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Luanda, em 73. Formou-se em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa em 82 e fez um mestrado em Literatura Africana pela Faculdade de Letras da Universidade sempre de Lisboa em 96. O seu doutoramento em Antropologia, com especialização em Etnografia pela FCSH, da Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, e a sua tese foi intitulada História, Memória e Identidade, estudo sobre as sociedades Lunda e Chokwe de Angola. No passado também foi professora de História em Angola, a partir de 73, delegada do Ministério da Cultura no Kwanza Sul entre 78 e 80, e também tem uma carreira no âmbito da museologia, foi técnica superior do Museu Nacional de Arqueologia em Benguela entre 80 e 83, diretora nacional do Património Cultural em Luanda, de 85 a 87, e sucessivamente do Gabinete Técnico da Secretaria de Estado da Cultura. Entre as outras coisas, também participou da Comissão de Reestruturação da Universidade Agostinho Neto e do Ministério da Cultura. Hoje nos fala sobre literatura e nacionalismo em Angola, e eu passo diretamente a palavra à professora Ana Paula Tavares, esperando não ter esquecido nada importante. Obrigada. Mas, professora... Boa tarde a todos. Muito obrigada à organização pelo convite, muito obrigada, Noemi, pela intermediação. Não esqueceste nada, penso que até disseste coisas a mais. A única coisa que eu faço sempre questão de dizer é que sou mulher e angolana. Tudo o resto são coisas das Repúblicas das Letras e outras aventuras. Eu vou tentar realmente responder a este desafio que é a literatura e nacionalismo. Desafio esse que, como vocês sabem, não é fácil, não é? A palavra nacionalismo ganhou nos últimos dias e vocês quando eu digo vocês, estou a referir-me particularmente aos brasileiros, têm bem noção disso, que a palavra ganhou sentidos que nos assustam, voltou a ter cargas que nós pensávamos que já estariam ultrapassadas pela história, e realmente é muito assustador quando hoje se fala do renascimento de um certo nacionalismo de que já falava Erich Hobsbawm e outros dos teóricos que falaram das eras dos extremos. Não é disso que eu vou falar, é preciso sempre falar de um país que só existiu a partir de um determinado momento, de um país que foi fundado. Portanto, a nação também foi um ato de criação desse mesmo país.
E eu estou convencida, mas como tenho aqui muitas colegas que já escreveram sobre isso, a Carmen Lúcia e outras quase colegas, eu só não digo colegas porque eu já sou velhota, elas são novas, como a Júlia, a Noemi e outras que também estão a pensar naquilo que Rui Duarte de Carvalho chamava a razão de Angola, não é? Vocês estão aqui para me porem na ordem se eu descarrilar um pouco durante esta sessão. Portanto, peço perdão, eu hoje atravessei um concentrado teórico, não é? Que é muito pior do que molho de tomate, essa coisa horrível que os holandeses inventaram para poder andar a pilhar o mundo inteiro, não é? Mas eu hoje comecei com os cosmopolitanismos, os afropolitanismos, e fui por aí fora, caindo numa conversa sobre línguas nacionais e a questão da edição, tradução e recepção em línguas nacionais, para agora vir aqui calmamente falar sobre nacionalismo. Agradeço as vossas caras tão simpáticas que me ajudam. Então vamos lá começar. Existe Angola, existe o seu povo, mas todos experimentamos, e por isso estamos aqui, que essa realidade coloca problemas ao nível da sua projeção, talvez, mas antes também ao nível da sua percepção, disse Rui Duarte de Carvalho na Câmara escrita Coisa Dita, que todos nós conhecemos e com a qual nós trabalhamos e à qual vale sempre a pena voltar. Partilhando com Pascal Casanova a ideia de que o principal papel da literatura é o de fabricar a diferença, podemos dizer que em Angola, entre jornais e revistas, está de pé a ideia da criação da literatura angolana pela diferença e a tomada de posse do universo poético e estético que pressupunha a nação, então uma comunidade imaginada de interesses, um conjunto de mediadores e os locais de afirmação do projeto que, referenciando-se como anticolonial, recorre muitas vezes à história e à memória para a afirmação da nação. O momento principal integra a fórmula Vamos descobrir Angola, um movimento que não deixou manifesto nem livro, mas levou um dos seus membros a grafar para a memória futura. O movimento deveria retomar, mas sobretudo com outros métodos, o espírito combativo dos escritores africanos dos fins do século XIX e princípios do atual. Esse movimento combatia o respeito exagerado pelos valores culturais do Ocidente, muitos dos quais caducos, e incitava os jovens a descobrir Angola em todos os seus aspectos, através de um trabalho coletivo e organizado. Exortava a produzir-se para o povo, solicitava o estudo das modernas correntes culturais estrangeiras, mas com o fim de repensar e nacionalizar as suas criações positivas e válidas. Exigia a expressão dos interesses populares e da autêntica natureza africana, mas sem que se fizesse nenhuma concessão à sede de exotismo colonialista. Tudo deveria basear-se no senso estético, na inteligência, na vontade, na razão africana. São de Viriato da Cruz estas palavras e resumem as intenções entre os anos 40 e 50 do século passado. Nas principais cidades da colónia de Angola. A história, nos seus pactos com o tempo, não podia esperar. Tantos anos depois, o protopoema da humanidade
é relido por essas vozes sobre o signo da esperança. Valia a pena recuperar as palavras, valia a pena falar de poesia. Algumas associações e os seus jornais dão corpo e voz à questão angolana, que de uma forma ou de outra e ocupando o movimento, que de uma forma ou de outra e ocupando os textos em verso e prosa, publicados ou de circulação mais restrita. Lembremos que o movimento associativista mergulhava fundo nos finais do século XIX e ganhava outra face com a criação do Grêmio Africano em 1907. Só para vocês, é a mesma data da fundação do primeiro jornal angolense, que teve 77 números antes de ser proibido. A razão de Angola aparecia em manifestos, protestos e cartas assinadas pelos filhos do país, autodesignação que precede a angolanidade, conceito de paternidade ainda por atribuir, mas muito tardio em relação a estes posicionamentos dos filhos da terra. São eles que usam a literatura para aprender a falar a língua de Angola, como, por exemplo, Joaquim Dias Cordeiro da Mata, nascido em 1857, quando apela aos filhos da terra a criar uma literatura pátria. Estava formulado o germe do nacionalismo cultural que havia depois de ser visitado e ressignificado pelas gerações dos anos 40 e 50 do século XX. São participantes destas novas inquietações António Jacinto, Mário António, Leston Martins, Filinto Elísio, Mário Alcântara Monteiro, Mário de Andrade e Viriato da Cruz. São todos jovens e acompanham as modificações que têm lugar no continente africano, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial. Vale dizer que, por volta de 1940, uma primeira leva de estudantes angolanos tinha conseguido sair do país para estudar na capital do Império. A partir daí começaria a falar contra o Império, mas isso é outra questão. São participantes destas novas inquietações, isso eu já li. Em Angola, a ocupação militar portuguesa está praticamente, nesta altura, 1940, data da última grande revolta dos Coval, que se opuseram à dominação portuguesa, com as consequências que nós sabemos para aquele povo e para todas as suas regras de vivência em sociedade. Dizia eu, em Angola a ocupação militar portuguesa está praticamente concluída, depois que o exército colonial mobilizou as companhias indígenas e contou com os colonos boers e seus carros de bois para a ocupação do espaço e a divisão dos espólios, gado, recursos, ao mesmo tempo que a fronteira, as múltiplas fronteiras, eram negociadas com outras potências europeias à revelia da dimensão africana de todos os enunciados. A diferença entre os principais centros urbanos acentuou-se e dentro das cidades as relações entre centros e periferias era cada vez maior e diferente no que dizia respeito ao abastecimento de água, saneamento básico, mercados públicos, já para não falar na escola, que os estudos recentes remetem para datas mais tardias, se tivermos em conta a população na sua totalidade. No entanto, os movimentos associativistas não eram apenas iniciativa da sociedade colonial e numerosos agrupamentos de filhos do país, angolenses, filiaram-se em sociedades com fins mutualistas, de caráter religioso ou assistencial. Aida Freudenthal, que estudou o assunto profundamente, remete para para o fim do século XIX e princípio do século XX, esta mobilização dos filhos da terra e
que se mostrava em torno da promoção de festas, como o carnaval, organizações desportivas, clubes de futebol, jornais e certas atividades assistencialistas de entreajuda e defesa dos interesses comuns. Particularmente ativas foram a Liga Africana e o Grêmio Africano, cuja história vai registando a passagem de alguns dos nomes que se ligariam ao nascimento de uma certa ideia de país e da noção de pertença que nos levaria a proclamar a voz de Angola, autonomizada do império e das leis do indigenato e da assimilação, que corporizam novas formas de violência sobre as populações do campo e das cidades. E nós vamos remontar ao ano de 1948, que é o ano de referência para a tal geração chamada dos novos intelectuais de Angola, ou do Vamos Descobrir Angola, ou da mensagem. Uns situam em 48, outros em 50, nós vamos situar em 48. Assim, numa palestra nunca publicada, proferida no PUNIV, Instituto Pré-Universitário de Angola, em Luanda, em maio de 1989, António Jacinto, poeta de Carta de um Contratado, ou do Grande Desafio, ou de outros poemas que todos conhecem, e contemporâneo destes movimentos, contava como tudo tinha acontecido. Nesta palestra, juntamente com as marcas da oralidade, António Jacinto recupera os momentos. Por favor, se eu estiver a falar demais, mandem-me parar, ok? Recupera os momentos um tempo antes e um tempo depois, e a geração que se propunha franquear a muralha de silêncio construída pelo colonialismo e que separava os intelectuais filhos de colonos dos assimilados e do povo angolano. António Jacinto fala da importância do elenco. Assim se formou um grupo ocasional em casa de um amigo, em casa de Humberto Machado. Um sobrinho que ele tinha, Higino Aires, que se fazia rodear de um certo grupo de jovens, e é o mesmo Higino Aires que batizou esse grupo, que se reunia uma vez por semana à noite, de elenco. Também se falava de poesia. Esse grupo chama-se Elenco, e não é Vamos Descobrir Angola ainda, mas aí começa. O movimento dos novos intelectuais adotou, sim senhora, vamos descobrir Angola, é preciso fazer a nova poesia de Angola. Assim nos fala o poeta do Grande Desafio, na entrevista e nas cartas que depois trocou com o investigador francês Michel Laban e que são referidas na publicação acima referida. O slogan é recuperado de uma palestra proferida por Filinto e Elísio de Menezes, poeta cabo-verdiano. Desculpem. E nação e nacionalismo são conceitos atravessados por várias propostas de análise. Desculpem, voltei a folha. Na Sociedade Cultural de Angola, em 1940, eu disse que isto hoje não ia correr bem. Palestra essa onde os laços com outros movimentos literários são afirmados e a importância de nomes como Maurício Gomes e Viriata Cruz sublinhadas como mentores de um movimento em busca da angolanidade enquanto afirmação e forma de ativismo. Com enunciados muito diferentes e impactos difíceis de ser avaliados, os jovens angolanos de Luanda, Benguela e Lubito e outros centros urbanos escolheram uma certa forma de fazer e dizer poesia para dar lugar ao manifesto que continha Angola e as suas diversas afirmações e as suas particularidades. Trazemos assim aqui o momento em que a palavra ativismo se lia em forma de poema, ou na evocação para a memória futura do panteão das figuras do nacionalismo antes do nacionalismo, um movimento em que a ideologia, tomada de posição
iria informar para sempre a prática do verso e a sua materialização na linguagem enquanto sítio e signo dos ideais da libertação. O Brasil está presente na forma como os jovens angolanos leem e citam Manuel Bandeira, Ribeiro Couto e as propostas de ruptura que estes poetas propõem para a estrutura canónica da gramática do verso. Numa carta dirigida por José Graça, ou seja, Luandino Vieira, a Salim Miguel, datada, pode ler-se: pensámos fazer e fizemos um grupo de novos, que auxiliando-se uns aos outros, publicasse os trabalhos, organizássemos cadernos e vamos começar a publicá-los. Obras todas de jovens que pretendem cantar os temas da sua terra e do seu povo. A Santa Catarina, e portanto a Floriana, a Salim Miguel, chegam as ambições dos jovens angolanos e por ali se publicam em alguns jornais contos, poemas, gravuras. A correspondência dá notícia de todos estes movimentos, mesmo sem uma existência legal. Registro, manifesto, passam a ser citados como o movimento ou a descoberta de um novo tempo que pretende romper com as definitivas fronteiras do asfalto e fundar uma nova angolanidade. Seguem rumos diferentes os participantes destas reuniões e formaram o movimento dos novos intelectuais de Angola, mas a poesia ficou, e com ela o momento em que o verso organiza uma nova forma de ver o mundo. Recupera-se uma tradição que a escrita e a oralidade tinham instituído para inventar uma nova ordem que cumpria viver, se tomarmos em boa conta que em todo o continente africano novos ativismos tomavam forma e encontravam na escrita as falas do futuro. Nação e nacionalismo são conceitos atravessados por várias propostas de análise e, como eu vos disse no princípio, que hoje nos assustam. O caminho que percorremos é um caminho de princípio, de ensaio e proposta, quando Angola ainda não era Angola, mas uma comunidade imaginada por um grupo que agregava projeto político à definição de uma identidade e ao alargamento de um lugar de pertença. Vale por isso não esquecer que o processo anticolonial, ao se tornar de certa maneira programático, ou seja, ao fazer um enfrentamento histórico e político, representa o ponto de chegada de todo um processo que tem a sua origem em movimentos internos anteriores, tal como podemos ver nas obras de Mário Pinto de Andrade ou Mário António Fernandes de Oliveira. Mais recentemente poderia citar-vos outros estudiosos que retomaram as ideias de, por exemplo, de Mário Pinto de Andrade, inscritas em As Origens do Nacionalismo Angolanos. A geração dos mais novos necessita do esteio da história para proclamar seu programa e manifesto. Essa literatura passa, paulatinamente, portanto, do estágio reivindicatório de pertencimento a uma espécie de arena de luta para a afirmação da diferença e do desejo de libertação. Precisa, em todos os sentidos, para pensar a literatura anticolonial como um todo e em seus diversos desdobramentos e níveis maiores ou menores de consciencialização, precisa de conservar um confronto entre textos e eles aparecem nos seus desafios e exigências. O desejo de ruptura tem, para além desta face interna, uma outra face externa, pois nesse momento histórico se dá uma forte cumplicidade de Angola com os demais países africanos e asiáticos colonizados
que já haviam iniciado ou iniciam então a sua marcha para a descolonização. Esta, por sua vez, tinha como meta principal assegurar a diferença política de cada um dos muitos territórios sob o domínio do colonialismo europeu. Assim, se interseccionam em Angola duas urgências, que são a que respeita à necessidade de formação da nação e a que lhe é complementar, isto é, a da criação de uma literatura fundada em moldes próprios pela qual se viabilizasse a encenação do imaginário local, sempre levados em conta os traços das suas múltiplas faces culturais e das suas diferenças linguísticas. Ganha consciência na cena histórica e política de Angola, não mais apenas o desejo de autonomia, tal como se apresentava no século XIX e início do século XX, mas o projeto ideológico da descolonização, que uma vez vitorioso, depois de uma guerra que durou tantos anos, levou à independência nacional e à criação do Estado angolano, reconhecido como tal no Concerto Mundial das Nações. De 1948 a 1961, houve uma certa liberdade para as vozes da diferença, o que permitiu que circulassem, não é? Mas tal panorama muda completamente depois de 1961, quando emerge em ambos os espaços uma espécie de muralha de silêncio sob a produção literária angolana e não só. A ação repressora da polícia política colonial não impede, no entanto, que os textos deixem de circular, mas o facto é que o fazem clandestinamente, por vezes em outros países que acolhiam os exilados de então. Isso explica, assim, que depois de 1975 essas obras tivessem que ser revisitadas e, de certa maneira, libertadas para uma produção que pudesse ressignificar o movimento que tinham começado. Desse modo, se as balizas temporais dos movimentos anticoloniais nos remetem para 1948, 1975 como seus prováveis marcos, sabe-se também que assim se concluiu, e com a independência, as estratégias simbólicas e ideológicas que nortearam a questão nacional, mas que ainda continuam a marcar os textos postos em circulação e mesmo outros produzidos após a independência. Assim, eu não gostaria de considerar 1975 como uma baliza, uma fronteira, um marco que afasta dois tipos de literaturas, muito menos uma ruptura literária, já que depois de 1975, muitos dos padrões literários gizados anteriormente continuaram a produzir sentido no espaço artístico de Angola, cada vez mais empenhada como nação em insistir na representação da força simbólica da diferença. Existe Angola, existe o seu povo, mas quantas perplexidades para resolver. Obrigada. Muito obrigado, professora Ana Paula Tavares, por nos ter dado a honra de aceitar o convite, conversar conosco um pouquinho hoje. Muito obrigado pela exposição. A Noemi agora vai poder fazer uma primeira intervenção, se assim desejar, ou já abrir para outras intervenções. Obrigada, eu vou ser assim muito breve. Estava a pensar, quando a professora estava a falar sobre a questão das continuidades que tem entre as várias gerações, sobretudo entre as gerações anteriores à luta anticolonial, ou seja, a partir da eclosão da guerra, e as gerações anteriores e
acho que é interessante pensar também estas circulações, estes contatos, porque muitas vezes, e isto também talvez tenha sido um bocado herança da forma em que nós abordamos, em que foram abordados logo após a independência os períodos históricos, temos se calhar tendência a fazer compartimentos, né? Analisar por compartimentos, e perdemos algumas ligações, como por exemplo o associativismo, de forma mais aprofundada. Obviamente que ninguém passa ao lado, mas as dinâmicas, ou seja, estas questões terem, e estes movimentos terem nada no seio do associativismo, por exemplo, é uma coisa assim, é uma coisa muito importante e muito interessante também ver como é que daí vem e quem é que começa e como é que depois as gerações mais novas de alguma forma modificam, mas também levam para frente este tipo de herança. E era só isso. Acho que o Alexandre... tá aí, parou. Eu agradeço, não sei se respondo. Mas eu agradeço à Noemi este desafio, porque realmente, normalmente nas histórias da literatura, não é? O que quer que isso signifique, não é? O conceito está problematizado e posto em causa e tal, mas nessa inventariação dos diferentes momentos das literaturas, e no caso da literatura angolana, essa questão do associativismo é muitas vezes deixado de fora. E ele tem um papel muito importante, não é? Vale dizer, não é? Com António Jacinto, por exemplo, e aquela entrevista que ele deu a Michel Aman é sob esse ponto de vista extremamente esclarecedora, que sem essas associações, sem essas reuniões, não haveria talvez o Vamos Descobrir Angola, não é? Não haveria o movimento elenco, não é? Porque o movimento elenco, por exemplo, é referido por António Jacinto, não é referido por outros contemporâneos que são interrogados na mesma altura, não é? Isso já para não falar das associações que estavam devidamente registadas e que, portanto, tinham uma existência legal, não é? Muitas vezes transitando entre a proibição e a existência legal, não é? Professor, eu tenho uma pergunta, gostaria então também de deixar os queridos participantes à vontade. Eu vou acabar puxando para o meu lado. Eu gostaria de, como eu sei que na literatura a professora Rita Chaves e bastante de buscar perceber, né, essas conexões e diálogos entre literatura brasileira e literatura angolana, busco musical que a senhora acha importante para a construção da nacionalidade angolana. Essa é a minha primeira pergunta. A outra pergunta que eu tenho a fazer é que, em geral, quando se pensam os grandes nomes da literatura angolana, são muitos nomes masculinos. E eu queria que a senhora falasse um pouco sobre isso, sobre a presença ou a ausência feminina nesses espaços, nesses eventos, no destaque que se dá ou do não destaque que se dá, etc. E a gente pode abrir para... Está travando a minha fala? A gente pode abrir para quem quiser fazer perguntas, pode se inscrever pelo chat, que a gente libera o áudio para a pessoa fazer uma intervenção, ou pode escrever no chat. É muito interessante as duas perguntas são muito interessantes. A primeira é esse diálogo constante que há entre a literatura angolana à medida que se vai construindo, né, com a literatura brasileira. E realmente o conhecimento da literatura brasileira é um facto.
E é um facto de que a própria literatura angolana nos vai dando notícia, não é? Isto é, há mais evidência dessa literatura na nossa própria literatura, na literatura angolana, do que propriamente documentos escritos dizendo ou analisando a influência brasileira nessa mesma literatura. Eu podia citar vários livros, não é? Portanto, há o evidente poema do Mário António, quando eu li Jubiabá, me crie António Balduino, não é? Que é realmente um poema extraordinário, não é? De homenagem à obra de Jorge Amado e, de certa maneira, de contar para a posteridade que, a determinada altura, alguém em Luanda leu Jorge Amado, não é? E pôde realmente atravessar os espaços interditos da cidade, porque os angolanos, a determinadas horas do dia, não é? Ou seja, principalmente da noite, não podiam circular pela cidade. E esse poema é o poema dos angolanos à solta pela cidade, dos angolanos donos daquela mesma cidade, a partir de Jorge Amado. Não é? É muito impressionante por causa disso. Um livro de José Luandino Vieira, e que normalmente é pouco citado, claro, à exceção da Rita Chaves, que o cita abundantemente, e de outras especialistas que estão aqui, e que é Laurentinho, Dona Antónia de Sousa Neto e eu. Nesse livro, o Luandino fala exatamente do Brasil, dizendo que os brasileiros escrevem o nosso quimbundo sem capas, não é? E outras afirmações, como eles escrevem o nosso quimbundo sem capas, não é? Há outras afirmações sobre essa importância dos brasileiros. E ligando com a pergunta da Noemi, eu diria que há associações que se criam em Luanda. Esse estudo, felizmente, está parcialmente feito por Aida Freudenthal e por outras, no livro de Marcelo Bittencourt, dos Jornais às Armas, aparece muitas dessas, às vezes essas associações adotavam nomes de associações brasileiras, ou parecidas com associações brasileiras. Portanto, o Brasil esteve muito presente nessa formação de uma angolanidade e de uma literatura que se apropriou do espaço da nação. Quer dizer, a literatura apropriou-se do espaço da nação antes de existir a nação. E realmente há esse diálogo com o Brasil, não é? Há uma coisa que eu ainda não estudei, mas que, se for verdade, e eu desconfio que seja, tenho muita pena, eu penso que o Brasil atual, isto é, a moderna literatura brasileira, não é conhecida em Angola, como ela foi nos anos 40, 50, 60 e mesmo 70 do século passado. Mas isso eu não posso dizer porque não estudei ainda, é apenas um feeling. Em relação às mulheres, é evidente que tem razão, há uma certa invisibilidade do trabalho das mulheres em todo este percurso. E nós vamos sabendo, por uma entrevista ou outra dada pelos homens, não é? Que elas lá estiveram presentes, foram ativas, não é? Deram ideias, datilografaram manifestos, não é? Agora, a sua visibilidade, o seu rosto, os seus nomes continuam a estar no domínio do silêncio, não é? Nós continuamos a não saber quem são essas mulheres. Há uma ou outra que de vez em quando sai do silêncio.
houve uma ou outra que, entretanto, publicou um poema integrado numa antologia, etc. Não sendo isso, há um enorme silêncio. Nós não sabemos das mulheres que conspiravam e, no entanto, sabemos que para conspirar era preciso haver mulheres, né? Nós não sabemos os nomes, quem eram, etc. Né? Nós sabemos, por exemplo, que as enfermeiras dos principais hospitais de Luanda tiveram um papel importantíssimo na organização das células da clandestinidade e, no entanto, continuamos a não saber quem, como, os nomes, etc. Apenas sabemos o nome de uma delas, Arminda Faria, porque foi a primeira mulher a ser julgada em tribunal, num tribunal de Luanda, num tribunal colonial de Luanda. E assim há documentos, há papéis que falam no nome dela. Mas toda a organização que estava por detrás dela e com ela está silenciada, invisível, não a conhecemos. Eu vou ler agora a pergunta do Paulo Matos. E a pergunta do Paulo Matos a intervenção dele é a seguinte: professora, boa tarde, obrigado pela apresentação. Sempre aprendo muito com a senhora. A literatura angolana é muito rica, os autores são excelentes. Pergunto qual é hoje o panorama da leitura em Angola, como é o acesso dos angolanos às publicações e aos escritores. O sucesso de Pepe Tela, de Água Lusa, da Senhora em Portugal, por exemplo, se refletem também no mercado interno editorial de Angola? Essa é a pergunta do Paulo Matos. Obrigada, Paulo. Não. O livro tornou-se, neste momento, um objeto caro e realmente as pessoas em Angola têm que escolher e o livro é uma coisa que compram pouco, não é? É evidente que alguns destes nomes, alguns, Pepe Tela, Rui Duarte de Carvalho, eventualmente um ou outro texto fazem parte dos manuais escolares, mas mesmo nos manuais escolares, eles estão neste momento muito mais ausentes do que já estiveram no pós-independência. No pós-independência estavam muito mais autores angolanos do que estão neste momento. Portanto, o circuito de leitura e o circuito de compra e distribuição do livro é neste momento uma coisa muito fechada e só acessível para uma meia dúzia, não é? Um instante. A pergunta de José Antônio: como a ancestralidade e as palavras da terra do período pré-colonial podem ajudar o angolano a buscar a razão de Angola e não sucumbir à razão imperial que estabeleceu recortes e ainda está tacitamente ou não em curso? Essa é uma pergunta difícil. Terá que haver uma luta muito grande da memória contra o esquecimento, não é? Porque a nossa memória é curta, a nossa memória, se não for alimentada, é de certa maneira obscurecida pela dimensão do presente. O presente é imenso. E então há naturalmente uma tendência para esquecer. O presente é tão grande, é tão intenso que se esquece, a pessoa alheia-se de todo este passado de construção da nação. Era preciso que essa palavra fundadora voltasse, de certa maneira, a circular, não é? Como, não só como arquivo, não é? Neste momento, estes textos e estes momentos
de que eu vos falei aqui são história, não é? Pertencem ao arquivo. Só mesmo os grandes especialistas ou os muito curiosos é que vão em busca desse mesmo, desses momentos, né? O cidadão comum sabe pouco, né? Sobre todos esses momentos da construção da nação, e foi por isso que eu falei aqui, roubando a frase do Rui Duarte, nas imensas perplexidades, não é? Porque toda a gente fala de Angola como se Angola fosse um facto arrumado, construído e sem problemas, e não é, não é? Como diz Hobsbawm, toda a nação é um construto social, não é? E no caso de Angola é um construto social de imensas realidades, de imensas dimensões, não é? Que é preciso conhecer, não é? E por isso há que voltar há que voltar ao vamos descobrir Angola. Salve seja, vamos descobrir Angola pelos angolanos, né? Não estou a falar não estou a falar de marinheiros e piratas que fizeram das deles, como vocês sabem. Noemi, se quiser fazer mais intervenções, pode fazer mais intervenções. Chegou... A Tayana tinha levantado a mão para falar também. Ah, sim. Olá, boa tarde. Primeiro, agradeço imensamente a explanação, o encontro. Eu sou aluna do doutoramento da UF e acabei de começar uma pesquisa na área de literatura comparada à arte contemporânea em Angola e Moçambique. E o que eu tenho detectado, ainda estou muito no início da pesquisa, mas é que existe, dentro dessa perspectiva das diferentes gerações que dialogam com essa ideia de Angola, de construção de uma identidade angolana, algum nível de desencantamento, né? Assim, sempre um questionamento sobre a geração da utopia. E aí a minha pergunta na verdade, são duas. Uma é como a professora Ana Paula vê a construção desse nacionalismo nessas gerações contemporâneas, e a segunda é, para além do campo da literatura, como a professora vê outras linguagens artísticas contribuindo na construção desse nacionalismo. Obrigada. Tem razão, as novas gerações são gerações do desencanto, não é? Mas eu acho que isso também é próprio de ser novo, não é? Se uma pessoa é nova e não está desencantada, alguma coisa não está muito bem na cabeça dela ou dele, não é verdade? Portanto, estão muito desencantadas e têm razão para estar, não é? Têm razão para estar, porque, como eu vos disse, o presente é de tal maneira intenso que muitas vezes não lhes permite olhar para o futuro. É como se o futuro não existisse. Agora, uma coisa que me dá muito contentamento é ver que essas gerações, deitando mão, e aí disseste muito bem, de outras linguagens, estão ativas e estão a fazer novas propostas, não é? Que me deixam absolutamente encantada. Desde o cinema, e a linguagem do cinema tem sido uma construção que aposta realmente no novo, não é? Há toda uma geração, desde a geração 80, que se chama mesmo a si própria geração 80, a toda uma outra série de gerações pós-geração 80, que com um simples telemóvel, não é? Está a realmente investir nesse campo, no campo de uma linguagem outra, para criar a nova realidade em Angola, porque Angola não pode viver de maneira nenhuma pendurada do passado, não é? Pendurada na nostalgia do passado, na nostalgia dessa mesma geração da utopia que tu referiste. E eu noto com muito agrado que a pintura, o cinema, a música e a literatura, não é?
têm realmente novas propostas prontinhas para ser descobertas, não é? Tenho pena que realmente a mudança da economia mundial, não é? A correlação de forças, não é? A questão do dinheiro, a questão dos desequilíbrios norte-sul que todos nós conhecemos, não permitam que essas gerações possam ver o seu trabalho publicado, difundido e divulgado. Muitas vezes ele é divulgado em família, conhecido pela família, pelos amigos, não é? E só uma meia dúzia deles chega cá fora. Mas há realmente uma geração muito ativa, deitando mão de uma variedade imensa de linguagens para pôr cá fora a sua inquietação. Não é? Tem uma pergunta que chegou pelo chat, que é um pouco, que é da Natália Siqueira, que ela retoma um pouco a pergunta que eu fiz. Então, eu vou pegar uma parte da pergunta dela, você me dá licença, Natália, que eu já acabei já fazendo essa pergunta. E a pergunta dela é: se há alguma perspectiva para melhorar o cenário de inserção feminina na produção da literatura em Angola? Bom, não sei. Não sei, mas vejo as jovens a unir-se em torno das prioridades que têm. O Ondjango, chegam-me notícias do Ondjango feminista e de outro tipo de associações, não é? Lutando para que a sua voz seja ouvida em torno das urgências que povoam o seu cotidiano. Não sei se no meio dessas urgências está a literatura. Não sei mesmo, não tenho dados para poder afirmar. Agora, o que eu sei é que elas se organizam, se reúnem, gritam alto, lutam pelos seus direitos, lutam contra a violência e contra a vitimização e contra esse silenciamento permanente a que as mulheres estão votadas, não é? Portanto, agora, não sei qual é a sua agenda total, não conheço totalmente a sua agenda, não é? Portanto, lamento não poder responder bem esta pergunta. Bom, a gente convida os colegas a fazerem mais questões, se assim desejarem. Temos uma pergunta aqui do Paulo Matos, que chegou pelo chat. Com o advento da independência, buscou-se uma unidade nacional angolana. O mote de Cabinda ao Cunene acabou sendo um construto político que, imagino, pode ter obscurecido a memória de um período anterior à independência. A diversidade das populações angolanas encontra-se refletida no momento atual da produção literária. Há alguma relação do movimento Vamos Descobrir Angola com essa diversidade? Essa é a pergunta do Paulo Matos. Não vejo que haja uma relação direta com o movimento Vamos Descobrir Angola. No entanto, já muito depois da independência, nos anos 80 do século passado, há uma geração de poetas, contistas, romancistas, muitos deles saídos de uma organização chamada Brigada Jovens da Literatura, e que propõem uma forma diferente de fazer literatura. Alguns deles fundam mesmo um projeto chamado Projeto Rwandanji, não é? Cuja missão era realmente inspirar-se em coisas anteriores, como A Voz de Angola clamando no deserto, Vamos Descobrir Angola, ir buscar
conhecimentos anteriores, repositórios anteriores, pugnar pela defesa das línguas nacionais, chamadas assim, e portanto essa geração tinha realmente um projeto, não é? Bom, uma parte desse projeto tomou forma, não é? Houve poetas que publicaram os seus livros, houve ensaístas que publicaram os seus livros, falo, por exemplo, de Lupito Feijó, falo, por exemplo, de Luís Canjingo, no ponto de vista do ensaísmo, não é? Que tem uma publicação regular de divulgação dos filósofos e pensadores africanos. Outra parte ficou no projeto, não é? Portanto, tem havido, não é, em vários momentos da vida de Angola pós-colonial ou pós-independência, uma série de movimentos para retomar o ativismo e o brilho dessas gerações anteriores que, de certa maneira, formularam o conceito nação, não é? Estes novos fizeram propostas para novos conceitos de literatura, novas formas de escrever, novas formas de ir buscar, por exemplo, a tradição oral, não é? E fazer com que a literatura escrita servisse os ritmos da produção oral. Falo, por exemplo, de Abreu Pache, que consegue com felicidade essa experiência, não é? Mas não conheço muito mais, não sei mais. Bom, temos duas intervenções aqui pelo chat. A professora Carmen Tindó tinha mandado uma saudação para a senhora, então registro aí a saudação da professora Carmen Tindó à senhora. Obrigada, Carmen. E a pergunta da Crislaine. Boa tarde, é um prazer ouvi-la, professora. A obra de Dia Kassembe, Amélia de Fátima Cardoso, como As Mulheres Honradas e Insubmissas de Angola, pode ser incluída como um exemplo de literatura que volta às memórias dos antepassados, escrita por uma mulher? Obrigado. É a pergunta da Crislaine. Sim, é verdade. Dia Kassembe é uma mulher que vai buscar, não é? É uma mulher que escreve, não é? Indo buscar essas vozes da tradição mais antiga, não é? Mas ela já não é uma jovem escritora, não é? É uma mulher das gerações muito mais antigas, ela é contemporânea, poderíamos assim dizer, da famosa geração da utopia, não é? Ela participou de alguns desses momentos, portanto não podemos já situá-la dentro das gerações mais novas. Bom, convido os colegas a fazer mais intervenções, ou a Noemi, se quiser, pode fazer mais intervenções. E, se não, acho que a gente pode caminhar para o encerramento, se a professora Ana Paula se a professora Ana Paula quiser fazer mais alguma intervenção, quiser fazer uma fala de fechamento. Noemi. Eu só gostava muito de agradecer, é sempre bom estar aqui com vocês. Desculpem, foi assim um tanto quanto... Eu costumo ser mais organizadinha, mas estou à vossa disposição para outro encontro, o que vocês quiserem. Muito obrigada. Obrigada, a professora já quer fechar, mas eu acho que o Mateus está aí com a mãozinha levantada. Assim. Não, olha só, se a professora está cansada, é porque a gente está em um fuso horário diferente do Brasil, já são 7 horas da noite. Não, né? não. Já tem outras oportunidades. Eu tenho uma
É uma pergunta de um historiador, mais até do que de alguém da literatura. Mas, e com uma experiência mais de pesquisa em Moçambique do que em Angola, mas acaba sempre esbarrando, né? Eu fico pensando qual é o papel, não é nem o papel, mas de que maneira a literatura em Angola, em Moçambique, na Guiné, mas acho que principalmente em Angola, parece, em determinados contextos, tanto no pré-independência como no pós-independência, abraçar para si a função de historiadores, de contar a história do país através de uma determinada perspectiva. E como é que isso entra ou não em conflito, dependendo do contexto, com a própria escrita da história, feita por historiadoras e historiadores. E como é que esses conflitos e essas produções se intercalam na construção dessa nação? É isso. É muito verdadeira essa pergunta, não é? É muito verdadeira e começaríamos logo com a obra magistral de Pepe Tela, Mayombe, não é? Quando Pepe Tela escreve Mayombe, ninguém tinha escrito nada sobre as diferentes frentes dos movimentos de libertação em Angola. E, portanto, é Pepe Tela quem escreve sobre a primeira região, sobre Cabinda, sobre Mayombe, não é? Sobre a organização da luta, não é? De tal maneira que o livro demorou um tempo até ser publicado, até ter a licença para o imprimatur, não é? Porque aquilo que diziam era que o Pepe Tela tinha mostrado que o afinal tão esperado homem novo não era mais do que um homem comum, isto é, roubava as mulheres dos outros homens, comia a comida dos guerrilheiros, fazia, acontecia, pintava a manta, como se diz em Portugal. Ora, portanto, essa espécie de conflito entre a história e a literatura está em aberto em Angola, ou esteve pelo menos em aberto em Angola durante muito tempo. E muitas vezes a literatura não foi entendida como literatura, não é? Porque literatura é literatura, é literatura, não é? Se a história passa para o livro, começa a ser ficção, não é história, não é verdade? Mas incomodou muita gente e houve muita gente que reagiu, não é? Também houve coisas engraçadas, não é? Como pessoas que foram ter com Pepe Tela e disseram a história não é nada assim, é assim, e contaram outra versão dessa mesma história. Portanto, eu acho que a literatura tem essa apetência para preencher os vazios da história. E no caso de Angola encontrou um campo aberto, encontrou um campo, a história contemporânea de Angola, não é? A história dos últimos anos do colonialismo, a história dos primeiros anos do pós-independência, só agora começou a ser escrita. Agora, mais recentemente, nós já temos muita coisa, testemunhos, biografias e livros de história escritos por historiadores, com documentação, não é? Sobre determinados momentos da história de Angola. Quando Mayombe saiu, não tínhamos, não é? Quando Luigi, o nascimento do Império, também ninguém tinha ainda escrito, a não ser o viajante Henrique de Carvalho, na sua maneira, ninguém tinha escrito sobre as lundas, os Chokwe e toda aquela imensidão que o Pepe Tela aborda. E quando eu falo de Pepe Tela, posso falar do Água Lusa com a Conjura, não é? E deslocar para o Congo, o Esquicongo, e o antigo reino do Congo, a questão, não é? Portanto, havia um campo aberto. E quero lhe dizer, como é historiador, eu também sou, não é? E eu própria sei das lutas internas
que eu tenho entre a poetisa e a historiadora, não é? Mas realmente a sedução da história é muito forte, não é? E havia esse campo livre e aberto, ninguém tinha escrito sobre aquela gente que se reunia na Casa dos Estudantes do Império, que depois conspirou na Casa dos Estudantes do Império contra o Império e abandonou Portugal de várias maneiras, ou em direção à Argélia, ou em direção a Paris, para realmente conspirar e fazer a luta de libertação, quando ele escreveu A Geração da Utopia, não é? Portanto, há realmente nas literaturas uma grande sedução da história, e como a história é mais lenta, não é? Como dizem os Tutchokwe, ou seja, em português os quiocos, a história é como o cágado, anda devagar, não é? E, portanto, é muito mais lenta, vive de outro tipo de fermentação. A literatura foi ocupando espaços vazios que haviam na história de Angola. Agora, pergunta-me sobre o conflito. Houve conflito, sim, houve conflito entre a verdade e a verdade, entre o que é a verdade, não é? Houve pessoas do poder que se sentiram atingidas pela literatura, não é? Houve desconforto para os escritores em determinados momentos. Assim, não sei se respondi. Noemi, se quiser fazer uma fala. Eu não sei se depois do que foi dito tenho a adicionar alguma coisa assim muito interessante à conversa. Agora pensando mesmo na última frase sobre até que ponto a literatura por vezes pode incomodar, estava a lembrar-me uma coisa assim completamente aleatória da fala da Paulina Chiziane, que esteve em Lisboa na semana passada, que apontou exatamente isto, né? A forma em que as obras dela, relatando algumas realidades, no caso do pós-independência, foi no início muito mais recebida por alguns setores, né? Por isso é interessante esta questão da literatura também ser agente, de alguma forma. E eu acho que não tenho mais nada por dizer. Agradecia mais uma vez à professora Ana Paula por ter aceito o convite, e a Alexandra. Professora, se quiser fazer uma fala de encerramento. É só agradecer a vossa gentileza e paciência de estar aqui tanto tempo a ouvir-me e, como já disse, pôr-me à vossa disposição para tudo o que precisarem e eu souber, porque há muita coisa que eu não sei. Certo, muito obrigado mais uma vez, professor, por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado a todos que estiveram conosco aqui hoje. Queria fazer o convite para o nosso próximo evento, que vai ser com o professor moçambicano e investigador Carlos Fernandes, me desculpe, Carlos Fernandes, com o tema Intelectuais e a Construção do Nacionalismo Moçambicano. Certo? Okay. Muito obrigado a todos, foi um prazer estar com todos vocês aqui hoje. E é isso. Tchau, tchau, gente.